tentando tocar alguma coisa. É. Ou juntando os dois, né? Cantando e tocando. A minha mãe ia falar que tá lindo. Então, nós chegamos hoje no capítulo de número 7, né? Capítulo 7 dos 10 mandamentos da esquerda cristã. Para os irmãos se lembrarem do que o livro se trata, não é um livro aqui só falando contra a visão política de esquerda. Mas estava conversando com uma pessoa ontem, né? Que praticamente é impossível você desassociar o que aqueles cristãos de esquerda pensam daquilo que nós estamos vendo aqui. Então, na verdade, esse livro ele trata do liberalismo dentro da igreja. É o que esses teólogos liberais têm feito e têm proclamado e ensinado, e isso tem tomado conta de grande parte das igrejas. Nessa última semana, né? Nessa semana agora, Josh McDowell, que é um pastor, né, conhecido, escritor bíblico, ele acabou de pedir perdão por declarações que ele fez sobre a teoria crítica de raças, que ele havia feito há 1 ou 2 semanas atrás. Então ele estava dizendo que essa teoria era uma palhaçada e que tudo que está acontecendo hoje, né, vem dessas bagunças que estão acontecendo lá nos Estados Unidos e tal. E ele falou a verdade. 2 semanas depois, agora, né, veio pedir perdão por aquilo que ele falou que estava tudo errado e que, na verdade, ele não queria ofender ninguém e deixou o ministério de mais de 40 anos. E aí você vê que, na verdade, que ele está fazendo e outras pessoas estão fazendo é abaixarem a cabeça para esses aqui que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém, e que essas mentiras, na verdade, são as verdades que nós deveremos seguir. E é basicamente isso que tem acontecido. E essa é uma das razões do porquê a gente trouxe esse livro para a língua portuguesa e também para a gente estudar aqui, porque nós precisamos saber o que eles ensinam, para quando nós detectarmos isso, a gente está preparado, né, inoculado, para falar, peraí, aqui não, isso daqui não vai entrar aqui, tá bom? Então, se você vê eu ou o Guilherme falando alguma coisa contrária, ou concordando com o Gulley, né? Então você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí, tá bom? Só relembrando então, Gulley, que foi o autor de um livro chamado Se a Igreja Fosse Cristã, escreveu então esses basicamente 10 mandamentos ali, né? 10 princípios do que nós chamamos da esquerda cristã, que ele na verdade não chama assim, tá? Então, esse Michael Kruger, que é o autor desse livro que vocês têm, ele é um pastor conservador de linha reformada, que nós confiamos também, pessoa séria, que escreveu respondendo então a esses argumentos do Gulley. Então, cada um dos capítulos diz respeito a um dos princípios que o Philip Gulley apontou, né, e elaborou no seu livro. Então, o título dos capítulos, na verdade, são as mentiras, tá bom? Não são as verdades. Então, não é que você sai concordando com aquilo que ele está dizendo ali no título, senão vai ficar uma confusão, tá bom? Então, começando ali, eu vou fazer também algumas citações ao longo desse estudo, tá? E logo no início desse capítulo, eu leio o seguinte, que em seu livro, Eles Gostam de Jesus, mas não da igreja, o Dan Kimball, ele indica uma mudança crucial nos dados demográficos de pessoas mais jovens, a saber que elas estão desiludidas com a igreja institucional. Basta você fazer uma pesquisa com jovens que você conhece, pessoas de 30 anos para baixo, ou até, eu diria até 40 anos para baixo. E você vai perceber que essas pessoas, em grande parte delas, estão desigrejadas, insatisfeitas com as igrejas, com a instituição igreja. Tá? E é isso que ele afirma nesse livro.
E esse é justamente o conceito encontrado no 7º mandamento da esquerda cristã, que é esse capítulo que nós vamos abordar, que diz assim: suprir necessidades reais é mais importante do que manter instituições. E talvez você já foi pego pensando da mesma forma. Você fala assim, mas é importante. Ninguém falou que é importante. Mas será que é o mais importante? É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas citações, na verdade nem todas eu coloquei no slide, tá? Mas uma delas que eu vou citar é a seguinte: ele defende que a maioria dos cristãos, isso é Gulley, tá? Está cega para essa realidade. Parece ser um traço comum entre o ser humano e as instituições que criamos. Ignorar nossas falhas, mesmo quando elas impedem nossa capacidade de agir e crescer. Por fim, há também um tom anti-institucional subjacente que acaba divorciando Jesus Cristo de sua noiva, a igreja. E é justamente isso que nós vemos dia após dia. Isso não acontece só com a igreja, né? Se você olhar para os Estados Unidos hoje, você vai ver que grande parte da população está indo até contra instituições que são necessárias para o bem-estar delas, como a própria polícia. Então eles estão assim, vamos abaixo a polícia, fora a polícia, e tentando criar bairros onde eles que tomam conta. Na verdade, esse a gente já tem aqui, né? Rio de Janeiro está cheio. Vamos pedir para eles virem aqui aprender com a gente, né? Depois eles voltam para lá e vê se querem ficar desse jeito. E assim, a hipocrisia é tão grande que essas pessoas que são contra, né, a polícia são as pessoas que quando sofrem algum dano, elas são as primeiras a chamar a própria polícia. Então ele xinga a polícia e depois liga para a polícia: você não está me defendendo. Ué, mas você falou que não queria. Não é isso que a gente está... Eu não entendi esse acordo. E é justamente isso que tem acontecido lá. E que isso vai passando para cá. A gente acabou de falar, né? O Euclides falou, tem tanta coisa ruim que vem lá dos Estados Unidos, né? Olha, veio lá da Europa, aí depois foi para os Estados Unidos, aí depois veio para cá para o Brasil. Aí do Brasil se espalha para a América Latina inteira. Geralmente é assim, tá? E aí, eu não sei, na parte da África e Ásia, eu já não sei. Mas o caminho que a gente sempre vê Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil e América Latina. Tá? Eu me recordo de quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu estudava fora, isso faz 10 anos. E aí aqui no Brasil estava o boom ainda do novo calvinismo. E aí eu peguei o boom aqui, eu falei, ué, mas isso já aconteceu lá, né? E aí eu fui entender, né? Eu já tinha pego o boom lá, aí quando eu voltei para cá, que aí estava explodindo aqui também. Isso foi bom, porque aí eu consegui encontrar uma igreja. Então, para mim, foi bom, né? Era modinha, né? Não, a modinha saiu até na capa da Forbes lá. Ou da Forbes não, desculpa, esqueci o nome da revista ali. Times. Como uma das 10 ideias que mais influenciam o mundo. E essa estava, acho que, número 3, 2 ou 3, que era o novo calvinismo. Então não foi uma modinha, não. Foi algo que veio e pegou o mundo e arrastou mesmo. Tá? Então, a cada capítulo nós temos aprendido aqui que Gulley ele apresenta uma ou algumas verdades envoltas e criadas em cima de mentiras. Isso é muito importante. Geralmente, as pessoas com quem nós não concordamos, elas vão te apresentar verdades e vão te dar soluções para essas verdades erradas. Ou vão te apresentar alguma pitada de verdade em volta ali com muita mentira, com muito erro. Então você é levado a pensar que ele está correto. E a partir de então, você entra na linha de raciocínio dessa pessoa, é conduzido e chega na conclusão que ele quer. Então, um pouquinho de mentira misturada ali com a verdade vai causar um dano gigantesco. E é justamente isso que ele faz. Se você olhar para esse capítulo, né, que fala sobre essa questão de uma preocupação legítima com aqueles que precisam, né, e uma preocupação talvez menor com a igreja, ele está com algo em mente. Bom, é porque as instituições são falhas. Ué, quem disse que as instituições eram perfeitas? Então,
nós concordamos com isso. São falhas. Mas não é porque são falhas que nós devemos abandonar as instituições. Ou nós não devemos nos empenhar em trabalhar nessas instituições. Até porque essa instituição, a igreja, ela não foi estabelecida por nós. Foi estabelecida por Cristo. Então, se foi estabelecida por Ele, ponto. É porque algumas pessoas se embriagam na ceia que nós não vamos mais celebrar a ceia? É óbvio que não. Então, você percebe que o argumento não funciona. Se fosse assim, lá em 1 Coríntios 11, Paulo não ia falar que aqueles que estavam chegando lá antes na ceia estavam comendo tudo e estavam ficando até bêbados antes de começar a reunião deles ali, né? Então, Jesus Cristo não instituiria a ceia, porque ele sabe de todas as coisas. O próprio Deus não faria uma coisa tola assim se ele julgasse que isso seria tolo. Então, a questão é, existem pitadas de verdade envoltas com um monte de mentira, e o resultado ou a solução do problema vai ser sempre errado. Ok? Então, nesse capítulo, não poderia ser diferente, né? E Gulley, ele está certo de dizer que a igreja não é uma instituição perfeita, como eu acabei de dizer. E dentre os vários problemas que Gulley cita, ele aponta em particular que muitas congregações são geridas como se fossem empresas. E olha, irmãos, isso é uma das piores coisas que podem acontecer. Eu e o Guilherme não somos presidente e vice-presidente do ponto de vista empresarial, como se isso aqui fosse uma instituição. Pela justiça, eu sou o presidente da igreja, né? Porque você precisa de um estatuto, você precisa fazer isso legalmente. Mas não no gerir disso, tá? Eu não batalhei, não comecei como um estagiário, um office boy, fui batalhando para chegar e virar o CEO de uma igreja. Tá? Não é isso. E esse não deve ser o alvo de ninguém. Mas, infelizmente, as igrejas elas têm se tornado empresas. Tá? Como parte do meu trabalho aqui na escola, nós temos que fazer visitas, muitas vezes, a participação em congressos. E nós fomos em alguns congressos lá nos Estados Unidos, na cidade lá do Texas, né, no estado do Texas, e lá nós vimos algumas mega churches, né, aquelas igrejas assim para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Tinha uma igreja que a gente passou, né, falou, o que é isso, né? Aí estava lá, não sei o que, church, eu falei, nossa, desse tamanho? Mas assim, olha, eu acho que é do tamanho da Mercedes-Benz aqui, era uma igreja. E aí um amigo meu frequenta lá. Fala, cara, eles têm 7 prédios. E assim, ele foi descrevendo o que eles fazem e tal. Eu fico pensando, mas como, né? E essas pessoas que vão lá, como é que funciona isso, né? Mas a questão é que viraram empresas. E aí elas têm um nome, elas têm que vender uma marca, sabe? E assim vai. Então eu diria que os pastores viraram, né, os CEOs das igrejas. Os diáconos não passam de sócios administradores das igrejas. Opa! Porque se não der o lucro certo, né? Então fecha essa e abre em outro lugar, né? E os membros viraram acionistas das igrejas. Então, as pessoas acham que elas estão fazendo parte de algo como uma Coca-Cola, e aí eu torço para aquilo lá dar certo. Na verdade, é um organismo vivo, é algo muito mais abrangente. Não é simplesmente uma organização criada aqui por nós. E é por isso que a igreja jamais fechará, jamais será acabada. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto. Então, se nós estabelecermos isso como princípio norteador, não há o que temer. Então, aqueles pastores que vivem do evangelho como se o evangelho e a igreja fosse uma empresa, assim, naturalmente vão cair nesses erros. E naturalmente vão se preocupar mais em fazer a instituição crescer, expandir e agradar aqueles que participam dela, do que pregar a verdade. Então, um pastor bem conhecido, né, de todos é o Bill Hybels. Alguns anos atrás, recentemente, né, ele foi pego em abusos
contra mulheres, né? E aí foi afastado também do ministério. Mas ele é bem conhecido por desenvolver igrejas megachurch, né? Só que ele, apesar de ser uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, ele não era um bom palestrante ou pregador da palavra. E ele sabia disso. Então o que ele fez? Contratou um pastor que pregava muito bem. Mas, olha só que interessante, para a igreja dele continuar crescendo, e aí vem aquelas linguagens, né, para manter um diálogo com a comunidade, para, sabe, vão usando essas palavrinhas. Então eles faziam pesquisas após o culto, para ver o que as pessoas acharam do culto. E reunião com a liderança para já definir, como é que foi, como é que não foi. Oi? Sim. E aí, perguntas bem específicas, perguntas assim que, para nortear mesmo, quanto tempo tem que ser a mensagem? Quantas ilustrações eu tenho que ter? Sabe? Como se a gente pudesse manipular a ação do Espírito Santo dessa forma. Como o pastor falou, né? Vira uma empresa, então tem um acionista, tem que agradar o acionista. Afinal, se o acionista quiser, ele vai para outra Sim. empresa. E eu tenho que ter métricas para medir se está dando certo. Olha, se nós medíssemos se está dando certo aqui... Oi? Vai na idolatria, né? Ah. Porque a pessoa, quanto mais poder vai tendo, mais visão estratégica como negócio, ela vai mergulhando no pecado. Uma pergunta que me intriga. Para que o Dória age da maneira que ele age? Por exemplo, né? Ele tem dinheiro. Ele tem tudo que ele pode ter. Mas ele tem uma sede por poder. Ele tem. Assim, eu não acho que ele é um cara maldoso no sentido de, eu quero ferrar com todos os paulistanos, né? Nada disso. Ele está tentando fazer o melhor dele. Mas ele tem uma sede por poder. Como todos nós temos. É o ego. E quando nós chegamos numa posição, infelizmente a gente quer ou controlar e expandir. Não quer deixar. E aí você tem que trabalhar com o eu, né? Aqui na escola a gente tem que trabalhar muito com isso com os professores. Porque as crianças às vezes te ofendem, querem te bater, te machucar, sabe? Ou vão te maltratar, vão te desobedecer. Mas aí você fala, ela fez isso comigo. Ela fez isso com Deus primeiro. Essa que é a questão. A desobediência dela, em primeiro lugar, não é contra você, é contra Deus. É um pecado contra Deus. Se você entender isso, aí você vai deixar o seu ego de lado e vai buscar uma maneira de lidar com essa criança da melhor forma. Se o contrário não for, se isso não for verdade, o contrário vai acontecer. Aí você vai lidar com a criança primeiro, sem ter lidado com Deus também, você vai pecar. E aí, ofendeu, então eu vou cair fora. Então eu vou sair, eu não quero saber mais isso aqui, eu odeio essa criança, aí começa. E isso vai para todos os lados. Então, o que acontece é que muitas igrejas, sendo geridas dessa forma, em que o pastor começa a se enxergar como um CEO, ele cai nesse erro de tratar, né, os membros da igreja como aqueles que vão auxiliá-lo para ter um sucesso ou não. Esse aqui só me dá problema. Aquele ali é rico. Opa, então tenho que ficar amigo do Deva. O Deva tem dinheiro. Então agora... Eu fiz para ver quem que ia reagir. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque Tiago vai nos lembrar disso, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Mas essas questões são questões práticas no nosso dia a dia. Tá? E tudo isso é verdade para grande parte das igrejas, né? Porém, essa não é a verdade e nem a realidade da igreja verdadeira, ou das igrejas verdadeiras, tá bom? Por quê? Porque a igreja, como está escrito ali, permanece a noiva de Cristo. A igreja é e permanece como a noiva de Cristo. A igreja de Deus, ela não será perfeita até a volta de Cristo. Ponto. Então, por que você está esperando perfeição aqui da igreja? As pessoas são frustradas, né, com homens e se afastam da igreja de Deus. Por quê? Eu não quero ser frustrado novamente. Eu não quero passar por isso que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Posso não saber, mas essa não é a resposta correta. Você deveria buscar
agradar a Deus e desenvolver, né, na igreja ali aquilo que Deus pediu para você desenvolver. Você fazer as boas obras, você desenvolver os seus dons e talentos para a honra e glória dele. Então, se ali tem problemas, é ali que você precisa estar. E não fugindo dali. Você não faz uma igreja sozinho. Esse que é o problema. Mas é com justiça considerada santa, separada por Deus. Deus separou, declarou a igreja santa. E é por isso que nós devemos não nos afastar da igreja. E na concepção do Gulley, a igreja ela tem pouco valor. Para ele, olha, é legal, a igreja é legal, mas assim, qual que é o valor da igreja? As pessoas são mais importantes. Como se você pudesse separar as pessoas da igreja. Se na visão dele a igreja é uma empresa, eu entendo. Mas na nossa visão, não tem como você separar. Porque a palavra de Deus diz que um é um membro e o outro é outra parte do corpo. Então, se você coloca todo mundo junto, não tem como separar. Você tira um, o corpo todo sofre. Tá? Jesus parecia dar à igreja, diz ele, pouca importância. Sua gênese e continuação não pareciam prioridade para ele. É o que Gulley fala. E aí ele não pode estar mais errado do que isso. Ele não tem uma mentira tão grande quanto essa. A realidade é outra. Lá em Mateus 16, 18, nós lemos o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, quem guardaria a igreja é o próprio Cristo. Então, Cristo, ele diz que ele guardaria a sua igreja, logo essa igreja tem um valor muito grande, e não um valor pequeno. Em segundo lugar, Jesus, ele zela pela estrutura da igreja. Lá em Mateus 18 ainda, né, 15 a 20, eu não coloquei ali, achei que tinha colocado, vou ler, diz assim: além disso, Jesus zelava pela estrutura da igreja, especialmente com a forma de restaurar ovelhas perdidas. Já parou para pensar que quando Jesus ele fala lá em Mateus 18, se alguém pecar contra ti, vai e repreende-o, depois leva o irmão, depois leva a igreja. Ué, para que ele falaria isso se não houvesse uma preocupação legítima com as ovelhas que estão perdidas e que fazem parte da igreja? Então, o cuidado e o valor que Jesus está dando, e está dando com essa estrutura, é um valor grande. Porque se não houvesse estrutura também, ele não falaria essas coisas. E se não houvesse estrutura, ele não colocaria líderes sobre a igreja, e ele não falaria, por exemplo, como em 1 Coríntios capítulo 5, que eles deveriam tirar um dos membros que estava cometendo um pecado. Mas se ele vai tirar é porque ele estava inserido. Se estava inserido, eles sabiam quem fazia parte da comunidade. Outra coisa, lá em Atos, capítulo 6, quando os diáconos são instituídos para ajudar as viúvas, como é que você ajuda a viúva? Simplesmente sai pela rua ajudando as viúvas? Haveria, então, ali uma forma de identificar quem era parte da igreja. Então você percebe que essa estrutura é importante e que cada membro da igreja é importante, faz parte de um todo, de uma igreja local. Mesmo porque Hebreus fala que Deus é uma forma de se preocupar com a igreja, que Deus corrige a quem ama Sim, e açoita todo filho que ele recebe. sim, Tem que ter disciplina, sim. disciplina bíblica. A disciplina cristã, né, eclesiástica, né, vai fazer com que aquele que seja disciplinado volte-se para Cristo, haja restauração. Então, um ponto importante sobre isso não é pensar que Jesus ele estava se referindo à igreja invisível. Não. Jesus ele estava aqui em Mateus capítulo 18 falando sobre a igreja visível. Ele está falando sobre eu e você. Ele está falando sobre pessoas que pecam e que precisam se arrepender e que nós, dentro de uma estrutura eclesiástica, venhamos aí atrás dessas pessoas para restaurá-las à comunhão da igreja e à comunhão com Cristo. Você vê que é algo completamente fora daquilo que Gulley está falando. Ele estava dando aqui exemplos concretos de pessoas
reais. Se alguém pecar contra você, você vai lá com aquela pessoa e fala com ela. Ele está falando assim, se algum dia alguma coisa acontecer em algum lugar, não. Ele está falando de exemplos reais de pessoas verdadeiras. Então qual que é o problema do Gulley? Qual que é o problema dele? Ah, você disse que ele era filho do Ed René. Juntou tudo aí. O autor, o Kruger, ele sugere que boa parte do problema referente ao relato de Gulley acerca da igreja é que ele enxerga, né, como tendo um propósito unicamente horizontal. Só aqui. Né? Isso é o modo como o ser humano se relaciona com o seu próximo. Ele só consegue enxergar esse ponto de vista que nós temos aqui. Uma teologia relativista, né, pastor? Totalmente, né? E voltada só para questões sociais, né? E também, assim como a denúncia dele de que algumas igrejas viraram empresas, o problema dele também é que ele não pensa na igreja como criada para glorificar a Deus. Sim. Nós fomos criados para adorá-lo. Esse é o nosso intuito e depois da queda perdeu-se isso e a igreja traz isso de volta. Né? E a comunhão também traz isso. Uhum. Então, quando você perde esse princípio de que nós nascemos para glorificar a Deus, Ponto. isso pode virar uma empresa, um Pode culto, virar qualquer coisa. qualquer coisa. E vira. Logo, o que falta no escopo de Gulley, né, é o propósito justamente vertical, né? E a forma como o ser humano se relaciona com Deus. O erro dele é um erro tão gritante que para alguém ser inserido nas Sagradas Escrituras fica evidente. Para alguém que está inserido nas Sagradas Escrituras, isso fica evidente. Por quê? Eu faço uma citação. Nenhuma menção é feita do chamado à igreja, a isso que ela acabou de falar, a glorificar a Cristo. Ele não menciona isso no livro dele. Ele não traz esse assunto. Ele não fala nada da igreja e glorificar a Deus. Ué, então você não entendeu o que é uma igreja. Nenhuma menção é feita sobre a igreja ser um ambiente no qual Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra. Ué, então como é que você vai definir para mim que as instituições estão erradas? Nenhuma menção é feita sobre o que Deus faz por meio dos sacramentos. Então tudo aquilo que nós realizamos aqui na igreja, para ele não vale de nada. A gente só está se reunindo para massagear o ego um do outro, quando na verdade a gente deveria estar fazendo obras sociais, se preocupando com o pobre, com aquele que está passando fome e tudo mais. Agora, é mentira que nós não devemos nos preocupar com os pobres, com os que estão passando necessidade? Não, de modo nenhum. E o pior, dentro disso aí, algumas igrejas aí, consideradas tradicionais, elas já estão adoçando, inclusive, essa filosofia do Júlio aqui. Ah, sim. Com obras sociais, a igreja pedindo até ONG agora. Sim. Não vou falar, Sim. Isso é apelativo, né? E é bem interessante que isso apela muito aos não cristãos. Como eu quero encher a igreja, eu quero ser relevante para a comunidade. O que eu faço? Eu transformo a igreja numa ONG, né? Pode ser de forma não institucional, mas assim, todo mundo sabe que é. E aí o pessoal vem e eu começo a encher a igreja. Só que aí quando acaba, a pessoa se cansa de fazer as obras sociais e não está vendo resultado, ela cai fora. Quando acaba o dinheiro de doação, ela cai fora. Quando ela não vê mudança na vida dela, ela cai fora. Quando o problema acontece na vida dela, ela cai fora. Por quê? Porque eu ia lá, e aí que tá, né? Uma aluna minha, né, adolescente, ela falou para mim que fazia obras sociais. Eu falei, por quê? Porque eu me sinto bem. Eu sei que você só faz porque se sente bem. Você não faz para ajudar o próximo. Aí caiu a casa dela, né? Você faz porque você se sente bem. Você não quer que o outro se sinta bem. Então, assim, perante Deus é melhor você nem fazer. Ah, não, continua fazendo, né? Porque Deus usa burro para falar, usa você para doar, usa um monte de coisa, né? Então, continua. Mas saiba que isso não vai te trazer benefício nenhum, tá? Porque não está sendo feito por fé. Muita pessoa que chega, principalmente nas reformadas, ela chega
visão da igreja, né? Como não sendo um objetivo prioritário Uhum, essa caridade, uhum. mas aí a pessoa se decepciona e aí ela não consegue discernir às vezes o que está sendo pregado com aquilo que ela tem de desejo no coração dela. Sim. E ela mesmo se, Sim, né? Nós vamos talvez ver isso, né? Nas 9 marcas também, né? Que sim. O problema dele, né, é justamente que ele acredita que a função principal da igreja, que você acabou de dizer, é resolver os problemas sociais. E Cristo não veio para resolver problema social. O evangelho não é a solução de problema social. Isso o Papa consegue resolver problema. Sabe que lá, se não me engano, em Deuteronômio, agora eu não trouxe a passagem, Deus havia declarado ao povo de Israel que se eles obedecessem a Deus, não haveria pobres em Israel. Eles obedeceram a Deus? Não. Então, há pobres em Israel e continuarão havendo. Ponto. Agora, nem por isso, quando você olha, por exemplo, a oração de Maria, o Magnificat, ela vai falar, né, sobre os pobres. Quando você vê Jesus realizando seus milagres, ele realiza milagres com pessoas que são pobres. Quando você vê obras sociais sendo realizadas na Cracolândia, hospitais sendo abertos ao longo da história do mundo, universidades para pessoas que não têm poder aquisitivo, tudo mais, foram iniciadas por quem? Igrejas. Então quer dizer que nós não fazemos obras sociais? De modo nenhum. É uma daquelas grandes mentiras, né, que o povo gosta de contar. Por quê? Porque quem doa dinheiro para pobre é Bill Gates, é o Bezos, e assim, e assim, assim, e assim vai. Né? Mas eu creio que nós vamos além, tá? Por quê? Ontem eu fui evangelizar uma pessoa e eu usei um termo que eu vi no Instagram. Eu tive uma oportunidade de conversar com essa pessoa, eu falei para ela assim, falei, olha, fulano, eu preciso te falar alguma coisa porque pode ser que eu não tenha outra oportunidade de falar para você que eu vou te falar. Perguntei para ela assim, você acredita que existe inferno? Ele falou, eu não. Quando eu falei para ele, aí eu falei para ele assim, na verdade é o seguinte, o inferno existe. E o inferno é real. Sabe aonde ele fica? Aí ele falou, não. Aí eu falei para ele, o inferno fica no final da vida de quem vive sem Cristo. Ele que deu aquele impacto nele assim. Aí eu falei, eu precisava te falar isso, porque Jesus morreu pelos pecadores. Jesus morreu pelos pecadores. Uhum. Aí esse cara, depois ele mandou uma mensagem para mim agradecendo que gostou demais de mim, do sogro do meu filho, que ele foi comprar um carro lá na Penha, né? Uhum. E aí conhecendo esse cara aí, eu na hora eu pedi uma palavra para Deus, assim, né? Porque eu já tinha lido lá também no Instagram essa Aham. Aproveitou. e ele realmente, eu creio que impactou ele um pouco. Ou seja, eu creio que isso aí é uma obra que vai além de obras sociais. Sim, sim. Não, Ah, com certeza. O que o pastor apontou é que, assim, o cristão, ele cuida do pobre. O cristão, ele cuida do pobre a partir do momento que ele faz a sua vida como diária, quando ele se junta com outros cristãos, às vezes na própria igreja, né? A gente vem de realidades diferentes. E a gente acaba vendo a necessidade da igreja. Então. Só que, não, como o pastor falou, no macro a gente é acusado de não fazer nada. Sendo que não é verdade. Muitos hospitais, instituições de faculdade, como o pastor falou, nasceram dessa necessidade. O cristão vendo que precisava ajudar quem necessitava. E também, a partir daí, tendo essa oportunidade, também pregar o evangelho. É verdade, com certeza. Eu O- pergunto assim, você acredita em inferno? A pessoa fala não. Ela falou, não é porque você não acredita que não existe. É só esperar para ver. Opa, não. Aí perdeu a amizade. Ah, o autor ainda coloca, né? Se o sistema religioso de alguém é puro moralismo, que é basicamente o que Gulley está falando, né? As únicas categorias cabíveis, evidentemente, serão as horizontais. Se nós vivemos única e exclusivamente por questões morais, uma das perguntas é:
baseado em qual padrão? Quem que é o padrão moral para ele? Aí ele fala Jesus. Se Jesus não é Deus, ele não é padrão moral para ninguém. Pode ser para você, mas para mim não é. Então, caiu, né? A casa dele caiu. Mas ele vai falar, não, é Jesus. Tá. Mas o padrão é Jesus, padrão moral. Jesus ele não fala só para você viver dessa forma. No outro capítulo nós vemos que ele fala que ele é objeto de adoração também. Então são coisas distintas. E se ele é objeto de adoração é porque ele é Deus, então ele é o padrão moral de todos. Se ele é padrão moral de todos, aquilo que ele nos manda fazer, nós devemos fazer. Amor ao próximo. Amor ao próximo se resume apenas àqueles que estão passando por problemas sociais? De modo nenhum. Eu não devo amar os ricos, então? Não. O problema é o amor ao dinheiro, não é ter dinheiro. Né? Eu conheço um cara rico que ele falava que o dinheiro ele não traz felicidade, ele manda buscar. Né? Mas ele só conhece essa verdade. Para ele é tudo que há. Ele não conhece a Cristo. Mas eu tenho que amar ele do mesmo jeito que eu tenho que amar o outro, que não tem também. E pregar o evangelho para os dois. Então, a igreja, ela não é mais uma empresa. A igreja não é uma instituição de caridade. Ela nem deve ser. Quando nós confundimos isso, nós entramos no erro do Gully. E muitas igrejas entraram por aí. E quando você entra por aí, é melhor você deixar e abrir outra. É mais fácil, eu diria, né? Não melhor, mais fácil. Porque essas igrejas começam a ser conduzidas como ONGs. Então, aquelas pessoas começam a se engajar para conseguir cesta básica, roupa, movimentação, para solucionar o problema da pessoa, que é quê? O problema da fome, problema de eles são analfabetos, né? É isso. Isso tudo demonstra para nós uma outra coisa, aquilo que Platão já dizia lá atrás. Aquilo que redime o homem para aqueles que não têm Deus e são intelectuais é a educação. É isso. Então aquelas pessoas que têm todo o dinheiro que você imagina que você gostaria de ter, você fala, nossa, eu gostaria de ser que nem aquele, rico, né? Aí aquele que está lá, ele estuda, né? Ele fala, não, mas eu só consegui isso porque eu estudei. E a educação é a solução para os problemas das pessoas. O que ele está dizendo? Quem redime o homem é a educação. Quem redime o homem é Cristo. E quando nós confundimos isso, aí vem os problemas. E muitas igrejas têm confundido isso. Elas imaginam que aquele que redime o homem vai ser o quê? Ou a cura, né, do analfabetismo da pessoa, ou sanar o problema da fome, limpar os oceanos, cuidar dos animais, abraçar as árvores, quando na verdade tudo isso pode acontecer se nós, como cristãos, vivemos da maneira que nós somos chamados a viver, adorando e louvando a Deus, glorificando a Ele em primeiro lugar e amando o próximo como a si mesmo. Então as coisas se encaixam quando nós temos identificamos o problema e conseguimos solucionar o problema da maneira correta, que é a maneira que Deus já estabeleceu para a gente. Isso teve uma época lá em São Paulo que a gente começou a falar sobre essas Médicos Sem Fronteira, mas esse pessoal que sai lá catando contra as mortes das baleias. Tudo isso, São religiões. São religiões. Tudo isso nós deveríamos fazer para a glória de Deus, para cuidar exatamente daquilo que Ele nos deu, né, com zelo, tudo, né? E não fazer daquilo um objeto de idolatria para que a gente pudesse fazer. Tolo é aquele que acha que o Greenpeace é apenas uma ONG. Isso é uma religião. A criação para eles é Deus. É isso. Então eles vão adorar, né, a criação. É aquilo que Paulo diz em Romanos, né? Adorar a criação no lugar do Criador. E as coisas se inverteram. E quanto mais faz, esses caras mais se mergulham mesmo. Sim, Isso mesmo, né? sim. E aí, da mesma forma que nós devemos nos colocar no caminho de graça, dos meios de graça, eles se colocam nos meios da desgraça, né? E se afundam cada vez mais.
Então, eles não conseguem se desvencilhar, não conseguem enxergar a luz. A luz para eles, para viver uma vida que não é fútil, uma vida que tem valor, é fazer o quê? É dar comida para o pobre. É solucionar o problema da educação brasileira. Deixar a família ali largada e ir para seus objetivos ficar 30 dias no Sim. mar, né? E aí você começa a enxergar, olha, e aí vem um outro ponto, né? Que ao fazer isso, na verdade, você está sendo mais egoísta ainda. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo isso para ter valor na sua vida. E não a vida do próximo. Você enxerga que o problema é tão gritante e um problema gera outro. E nós não conseguimos a solução desses problemas a parte de Cristo. Agora, a partir do momento que eu obedeço a Deus, sigo os mandamentos, os princípios estabelecidos por Ele, as coisas funcionam. As coisas vão começar a progredir, apesar de nós. Um versículo que me falou muito na minha conversão e acabou sendo uma realidade viva na minha vida é Salmo 37, 25, me fala a memória. Quando Davi falou, ele foi moço, porém chegou à idade avançada. Ele disse que ele nunca presenciou um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma grande verdade. Eu creio nessa verdade. Então é assim, devemos fazer as obras? Sim, mas não deve ser a prioridade no seio de uma igreja. Porque na passagem lá que Jesus multiplicou os pães, a multidão seguia ele, não era porque queriam ouvir os ensinos, queriam justamente Queriam um McFish. Multiplicação dos pães e peixes. Né? Esse que era o problema, que sempre foi. Problema errado, solução errada. A gente pode falar de vários assuntos. Essa verdade aí é uma verdade que vai sempre aparecer. O problema errado, solução errada. Elevar o papel da solução dos problemas sociais é, na verdade, você rebaixar o propósito da igreja. Você levar o papel dos problemas sociais dentro do âmbito da igreja é rebaixar o propósito da igreja. O nosso propósito é honrar e glorificar a Deus. Se você trocar isso por qualquer outra coisa, você está rebaixando o propósito pelo qual Deus criou a igreja. Então, o papel da igreja é esse: é você glorificar a Deus e proclamar a palavra de Deus. E ao fazer essas coisas, as coisas começam então a se encaixar. O mundo começa a andar na estrutura correta. As coisas vão funcionar. A igreja que não é perfeita, um dia ela será perfeita. Mas não é fazendo o errado que você vai fazer aquilo que é correto. Né? Não é fazendo as coisas erradas ou da forma errada que você vai conseguir transformar aquilo que não é perfeito em algo que é perfeito. Mas é fazendo aquilo que Deus mandou, da maneira que Ele mandou. Então as coisas vão se encaixando. Então olha só, como uma conclusão e aplicação, veja que aquele que foi justificado por Cristo é alguém que deve viver uma vida que busca viver uma vida de uma maneira justa e que vai buscar a justiça em todas as suas interações com o próximo. Então, aquele que foi justificado é aquele que busca viver de maneira justa. Então, o justo viverá pela fé. A igreja verdadeira não é aquela que tapa os olhos para as necessidades dos próximos, ou do próximo, né? Ou dos outros, ou dos problemas sociais, do problema que a gente está passando hoje no Brasil. Mas sim aquela que se compadece com o próximo. Se eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, então, quando eu olho alguém passando por necessidade, naturalmente eu vou querer ajudar essa pessoa. E eu devo ajudar essa pessoa. A igreja verdadeira, ela é exposta lá em Atos capítulo 2,
versículo 42 a 47. Os irmãos vão se lembrar desse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí vai ter alguém aqui de esquerda levantando a mão, tá vendo? É. Opa! Mas espera aí, eles faziam isso como obrigação deles de vender? Eles tinham obrigação de vender? Era de livre e espontânea vontade, e não de livre e espontânea pressão do governo, do Estado, mandando você vender e repartir. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós aqui conseguimos entender que eu e você somos irmãos por conta de Cristo, então quando o meu irmão passa necessidade, o que eu faço? Ajudar o irmão. E é isso que a igreja faz. Uhum. Se apacentavam a eles mesmos, né? Sim. Dessas propriedades, eles usam esse texto muito na esquerda cristã Uhum. para defender essa teoria Uhum. esquerdista, mas se esquece que os dois ativistas e coletivistas ali, idosos ali, morreram por conta Sim. disso. Porque eles não precisavam ter mentido para o Espírito Santo naquela ocasião, né? Porque ninguém obrigou a doar. Não, Não. Ninguém obrigou, como você mencionava. E uma coisa que uma vez me chamaram a atenção e depois eu nunca mais consegui esquecer, é que assim, essa igreja tinha plena noção de que Jesus ia voltar em um instante. Uhum. Então eles doavam tudo isso. Uhum. Mas eles se concentraram lá e o Espírito os fez dispersar. Uhum. Mas eles passaram necessidade por isso. Uhum. E tanto que Paulo vai agradecer as doações das outras igrejas. Uhum. Então, não é um mandamento a gente entregar tudo que tem. Uhum. E contar com a provisão divina 100%. Aham. Deu a provisão quando te deu trabalho, quando Sim. te deu fazer Sim. rotina. Há uma É, paixão cega por esse texto, ignorando que tem o dia de amanhã. Eu li alguém dizendo essa semana, eu nem lembro de onde foi que eu li, mas falava assim, Deus não promete que ele alimenta os pássaros, mas ele não sai distribuindo minhoca para eles. Eles que têm que ir lá e não é assim? Ele não deixa os passarinhos passarem fome, mas eles têm que ir lá. Aí, e esses são problemas que a gente precisa saber lidar hoje em dia, porque são questões apelativas a nós. Quando alguém vem para você pedindo alguma coisa, você fala, não, ele realmente precisa. E aí vem um outro e fala, tá vendo? Olha aqui, ó, eu faço boas obras. Se você conhece espíritas, você vai saber que eles fazem boas obras. Os caras são fantásticos com isso. Mas por quê? É porque a reencarnação deles depende dessas boas obras. Para você melhorar, para você evoluir. Então, de novo, volta no mesmo ponto. Exatamente. A gente não quer ir para o céu porque lá tem ruas de ouro. Nós desejamos ir porque Deus mudou nosso coração e porque nós vamos glorificar a Deus ali. Ou como Spurgeon falava, para que aquelas coroas que eu ganhar nessa vida, eu consiga jogar aos pés de Cristo. São coisas distintas. Eu não estou aqui preocupado se lá no céu vou ter a Ferrari de ouro para dirigir nas ruas de ouro. Não é isso. Se for isso, você não entendeu o Evangelho. A sua visão de Evangelho está equivocada. Por isso que dentro dessas obras que se fazem por aí, achando que está fazendo tudo, é por isso que a Cracolândia cada dia mais aumenta de gente lá. Está cheio de gente preocupada em levar comida, o café da manhã, o almoço, a janta, cobertores aí ele usa à noite, no outro dia ele já joga no lixo e que lá pode ter alguém para catar outro. Mas o que eles realmente
É transformação de Cristo. Outra verdade é que a igreja verdadeira é aquela de Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto, ele nos demonstra que o próprio Deus é um Deus que faz distinção. E que não cabe a nós saber quem... Eu não sei quem é que Deus amou ao ponto de escolher e não escolheu. Cabe a mim pregar o evangelho a todos. Essa distinção Deus faz. Ele escolheu alguns e não escolheu outros. Tá? Mas eu não sei quem são essas pessoas. Sim, sim. Então, assim, são pontos assim que a gente traz mais para nos lembrar de algumas verdades. Mas um outro trecho que eu acho que vai fazer mais sentido ali, quer ver? Abre comigo. Essa é uma verdade, mas um que vai ser bem direto sobre isso é Romanos, capítulo 12. Uma outra verdade que eu não coloquei aí. O 13 também. Romanos 12, 13. Olha o que ele diz lá. 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Olha, quando você olha para esse texto, você consegue identificar então aqui alguns pontos. Os santos são aqueles que foram separados, esses que a gente acabou de ler em Romanos 9, 13. Tá? E esses aí de Romanos 9, 13, que são santos, são os membros da igreja local e da igreja invisível de Deus, com quem nós devemos nos preocupar em primeiro lugar. Primeiro com os que são de casa. Tá? Mas quando ele fala sobre hospitalidade, você vai ver isso nos livros, né, nas cartas de João, que essa questão da hospitalidade era algo assim, muito importante. Por quê? Quando uma pessoa passava, um cristão, para uma outra região, onde nessa região ele teria que ficar hospedado em algum lugar, geralmente naquela época os lugares eram perigosos e eles sofriam perigo de vida, e de roubos e de tudo mais. Então, era algo natural você hospedar as pessoas, ou deveria ser para os cristãos. E os cristãos abriam as suas casas para hospedar essas pessoas. Aqueles que fazem parte, ou fizeram parte da igreja, né, de igrejas há mais tempo, devem ter isso como algo normal, né? Vocês se lembram, né, anos atrás, quando a gente hospedava pessoas nas nossas casas, pessoas que vinham de fora, às vezes eles iam, um pastor vinha pregar, uma série de conferências, a gente não alugava um hotel para ele ficar. Ficava na casa dos irmãos. Tá? E isso é o natural, né, o que deveria ser o natural para nós até o dia de hoje. Então são duas verdades, né? Não cabe a nós julgar quem são aqueles que são salvos, mas quando eles fazem parte da igreja, nós podemos ver através dos seus frutos, e a partir daí, você sabe quem são os santos e aqueles com quem você deve repartir, né, aquilo que Deus está te dando, e suprir a necessidade deles, e consequentemente também poder ajudar aqueles que passam necessidade, hospedando essas pessoas. Paulo vai dizer também que aquele que não trabalha... Não come, né? Ele fala, e olha só, Paulo fala que aquele que não trabalha não come, ele não fala aquele que não tem emprego. É diferente. Eu estou desempregado, mas vai trabalhar, trabalho tem. Trabalho tem. Faça alguma coisa. Mas não é remunerado. Mas quem disse que seria? Trabalho é duro. Agora, emprego você vai receber ali, né? Então, faça alguma coisa. Também Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. E aí vem o ponto. Em acepção de pessoas. E ele vai tratar justamente disso que a gente vê em muitas igrejas. Infelizmente. Chega uma pessoa aqui, cheirando mal, ou uma pessoa mal vestida. Você sabe que, mais um, né? Legal.
Aí chega um cara aqui, estaciona uma BMW ali de 300 mil não é nada hoje em dia, né? Um Golzinho tá 90, né? Tá, sei lá, um outro carro aí de 1 milhão, né, pelo menos. Então, Aí você fala, opa, esse daí... já põe ele para sentar ali, ó. Dali ficar mais próximo, né? Porque depois você pode conversar com ele. Não é para a gente fazer isso. E nós fazemos isso naturalmente. A gente fala que não, mas a gente vê aquela pessoa que está com perfume cheiroso, que você acha que é rica, né? E você chega lá e quer ser amigo dela. Para quê? São pessoas, carne e osso como você, tá? Que precisam de Cristo da mesma forma que você precisou e que você constantemente precisa. A igreja verdadeira é a de Tiago 2 ainda, capítulo 14 até o 17. Versículo 14 até o 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Isso aí é um chamado a todos nós. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você percebe que nós nunca podemos aceitar essa acusação de Gulley, justamente porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. Essa é a nossa obrigação também. Aquelas pessoas que nos pedirem, a gente deve ajudar. Agora, eu não devo ajudar falando assim, ajudei tantos essa semana. Sou o cara, né? Ou chama aí a coletiva de imprensa, que nem os ricões, né? Porque eu vou fazer uma doação bilionária para eu demonstrar como eu sou generoso. Ué, se você é tão bom assim, por que você quer mostrar para todo mundo que está doando? Sim, e o ego, né? Novamente volta para o nosso ego. Muitas vezes passava a pessoa pedindo as coisas onde eu morava na Alvarenga, também quando eu dava eu também dava uma palavra para ela. Sim. Estou te dando isso aqui, você vai comer hoje, amanhã você vai precisar de novo. Mas tem um alimento que vai te sustentar o resto da tua vida. Eu citava, inclusive, até o Salmo 37, 25, eu falo isso. Aham. Aqui vai para pessoas. Ou seja, tem pessoas que acham que está dando, às vezes até para se aparecer, para dizer que é bom, mas o que a pessoa realmente necessita, que é a palavra, você tem que aproveitar, dar o físico, mas também dar um pouco espiritual. Graças a Deus eu sempre fiz isso. Eu não sei se os irmãos têm essa prática ou não, que hoje em dia é mais difícil. A gente acabou de falar também, a gente falou de várias coisas aqui antes de começar, né? Ninguém anda com dinheiro hoje em dia. Mas às vezes é bom você andar com algum trocado, né? Porque não é que você vai dar o dinheiro para qualquer um que te pede, mas você pode dar alguma coisa ou comprar um alimento para a pessoa e assim por diante. Suprir a necessidade que a pessoa tem, né? Eu me lembro a primeira vez que... a primeira vez que eu fui para a cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, com uma família de americanos, e aí nós estávamos conhecendo o centro ali histórico, né, da cidade, e aí a gente foi atravessar a rua, chegou um mendigo e pediu para mim, brasileiro, dinheiro. Virei para ele e falei, você que deveria estar me ajudando. Eu estava lá com bolsa de estudos, não tinha dinheiro para nada. Falei, cara, você está melhor do que eu, você pediu hoje, aí você tem mais dinheiro do que eu. Mas aí eu me lembro que assim, a gente volta para cá, vai para lá, e é a mesma situação em todos os lugares. As pessoas têm vários problemas semelhantes. Já parei, né, para conversar com um mendigo assim, que está pedindo dinheiro na frente de McDonald's, né? Falei, me conta a sua história, como é que você conseguiu, tipo assim, ser um cara saudável, sem problema nenhum, aparentemente aqui não tem problema físico nenhum, mental nenhum, que se comunica bem, qual que é o seu problema? Aí o cara às vezes é droga, o problema dele é, mas assim, mas o problema na verdade volta a ser aquele problema do coração, e aí ele não quer saber de trabalhar. Eu já falei aqui de púlpito, né, de um senhor que mora
nas ruas ali na Santa Cruz. Um amigo meu, né, o senhor já vai lá e fala para ele, quer comida? Opa! Ele não levanta, só fica sentado. Quer trabalho? Prefiro passar fome. Não passa. Ele sabe que não passa. E tá lá, de boa, né? De boa. Do que a Laís estava falando, né? Que as igrejas normalmente fazem bastante, né? E a sociedade não, provavelmente não consegue enxergar isso, né? Mas eu vejo muito que quando a igreja, o corpo acredita na instituição, que é a nossa igreja, por exemplo, onde tem a clareza dos objetivos do dinheiro que é arrecadado, que está sendo feito por missões, tal, eu acho que isso traz unidade para a igreja. Sim. E a gente acaba se encaixando nisso, Sim. dizendo, olha, de verdade, a minha igreja é uma igreja que faz caridade, Uhum. ela, eu vejo que isso é importante, essa transparência que a gente tem passado, Sim. para que todos entendam que tudo está sendo feito de acordo com a palavra de Sim. Deus. E essas pessoas que recebem alguma ajuda da igreja, a ajuda não para ali. Elas são usadas para outras pessoas também. São coisas que você não vai saber. Por quê? Porque essas pessoas não vão ficar abrindo. Porque não devem ficar abrindo. Porque senão vai voltar para ela. Olha como eu sou bom que eu faço. E não é esse o ponto. Sim. Então, a igreja verdadeira, que é a que Gulley não conhece, é uma igreja que ama o Senhor acima de tudo e que ama o próximo como a si mesmo. E se a gente entender isso, então nós vamos suprir a necessidade do próximo, nós vamos fazer obras sociais quando necessário, nós vamos enviar comida para onde estiver precisando, nós vamos ter pessoas socorrendo outros por aí, quando tiver algum incêndio por aí, vamos ter pessoas entregando a sua vida no lugar de outros, mas não buscando, né, que tem uma plaquinha depois falando assim, tá vendo como eu sou bom? Tá vendo como eu fiz obras? Tá vendo? Nada disso. É para a honra e glória do Senhor. Quando a gente entende isso, muda a nossa vida. Então eu não vou olhar para o pobre agora e simplesmente me compadecer e fazer alguma coisa porque eu me compadeci dele. Eu vou fazer porque, assim como ele, eu estava numa situação e Cristo mudou a minha vida e pode mudar a dele. Então é por isso que eu vou fazer. E quando você então dá um dinheiro, dá um alimento, dá alguma coisa, você fala, estou fazendo isso em nome de Cristo. É por Cristo que eu estou fazendo. É porque Ele me tocou para fazer. Porque se dependesse de mim, só ia fazer por orgulho, né? Se fizesse, ia ser por orgulho. Então fica aí o nosso desafio, né? Para a gente voltar a esse princípio norteador. O amor a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. E tudo vai se encaixar. Semana que vem a gente não tem o estudo desse livro. Semana que vem nós teremos aqui a presença de um pastor, Elienay, acho que é Elienay. Elienay. Ele vai virar aqui semana que vem, mesmo horário, tá? E ele vai dar um estudo sobre como ler livros, tá? Como ler livros. Ele vai falar sobre a importância da literatura, da leitura e tratar desse assunto que é muito importante, tá? Irmãos, nós devemos ser conhecidos como aqueles que são as pessoas do livro, né? Da Bíblia. E assim, isso vale mais para mim, para o Guilherme também, mas vale para todos nós, né? Nós fomos chamados a ler. Se nós não lermos, não há desenvolvimento. E Deus nos deu a Bíblia de forma escrita. E se Ele deu de forma escrita é porque tinha alguma razão. Então nós devemos nos prender a isso. Não é tentar ficar só ouvindo ou só assistindo a Bíblia, sei lá, em novelas ou qualquer outra coisa. Não, é lendo. Lendo, entendendo, memorizando e voltando para lá. E nós somos esquecíveis, né? A gente esquece tudo. Então, a gente tem que ler, reler, ler novamente. E é assim que funciona. Tá? Sim. Na realidade, isso um defeito muito grande da maioria das pessoas. Uhum. A maioria das pessoas não leem Bíblia. Uhum. Talvez até umas têm dificuldade, a gente entende, né? De ler, não tem aquele hábito de ler, tá? Outras não gostam muito, preferem ouvir.
Uhum. Também ouvindo você aprende. Mas não quer dizer que a gente não tem que ler a Bíblia, que sabe ler, tem que pegar realmente gastar um tempo lendo. Sim. Isso é muito importante. Não quer dizer que vocês vão precisar fazer que nem Lutero também, né? No sentido de, Lutero orava 4 horas por dia. Não é isso que ele está chamando você a fazer. Você não vive onde que ele vivia, né? E nem naquela época. As coisas mudaram, tá? Mas o contrário também, a gente tem que saber que a gente tem que ler. Tem que mergulhar na palavra de Deus. Tá certo? Então, sábado que vem, a gente vai ter esse pastor, mesmo horário, tá? Basta vir. Eu acho que vai ter mais gente aí também. Não desse não. Aí volta no outro sábado, tá? No dia 16 também, então assim, esse próximo sábado, o pastor Elienay. No outro sábado, o livro. No outro sábado, no terceiro sábado, nós teremos aquela noite cultural novamente, mas vai ser num sábado. O pastor Renato Vargens vai estar conosco e ele vai... a gente está lançando um livro com ele que chama Paternidade, sobre a paternidade, sobre família, né? E ele vai fazer o lançamento desse livro, dando uma palestra sobre o livro, sobre a questão de paternidade, tá? E aí ele vai autografar alguns livros também, que é um lançamento que a gente está fazendo junto com ele, tá bom? E a gente precisa ensinar as famílias, os pais, né, a como lidar com seus filhos e tudo mais. Então vai ser um tema assim gritante, necessário, e ele vai compartilhar conosco nesse sábado aí, tá bom? Bom, a gente vai transmitir no canal da editora, que tem mais seguidores do que o da igreja, então, para dar uma espalhada também, né? Tem que... Tá certo, vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe em segurança, trouxe a Deus aqueles que o Senhor desejou que viessem mesmo e podemos nos alegrar com aquilo que podemos ouvir aqui, compartilhar com os irmãos. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a sair daqui modificados para viver para a honra e glória do seu nome. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então o Deva, ele falou que já cozinhou para a gente ali.